Assim como grande parte das pessoas, talvez você acredita que o mundo está piorando e vai continuar piorando até o fim. Por causa dessa crença, as pessoas têm rejeitado a visão pós-milenista, afirmando que essa visão não tem base bíblica e que ela ignora a realidade decadente do mundo à nossa volta. O grande problema é que as pessoas têm uma concepção do pós-milenismo baseada na ideia de autores que não são pós-milenistas. E, de modo geral, esses autores criam caricaturas que, quando não são falsas, são pelo menos superficiais. Para entender corretamente o pós-milenismo, nós temos que estudar um material de autores pós-milenistas. Por isso, nesse vídeo, nós vamos resumir uma excelente obra de um dos maiores pós-milenistas da atualidade. Pessoal, eu dividi o resumo do livro em 3 partes, um vídeo para cada parte do resumo. Eu decidi fazer dessa forma para que os vídeos ficassem menores e mais fáceis de assimilar. Dito isso, o livro que vamos resumir hoje é o livro Pós-Milenarismo para Leigos. Você pode entender a profecia bíblica, do autor Kennedy Gentry. Essa obra, pessoal, foi publicada no Brasil pela editora Monergismo no ano de 2015. Além da introdução, o livro tem 7 capítulos e 209 páginas. Para quem quiser comprar o livro por um preço acessível, ele está disponível no formato Kindle e no formato físico. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você escolher a opção que melhor te atende. Na introdução do livro, o autor começa explicando que o cristianismo promove a mensagem de redenção e esperança, destacando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, ao longo da história, os teólogos se dividiram em 4 principais visões escatológicas sobre como entender a redenção e a esperança cristã na história. Essas 4 visões são pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e dispensacionalismo. Começando pelo amilenismo, o autor mostra que essa visão acredita que não haverá um reinado literal de Cristo na Terra por 1000 anos. Ao invés disso, o reino de Cristo já é uma realidade espiritual presente na igreja. Mas apesar disso, o amilenismo é pessimista em relação ao crescimento desse reino e acredita que a história humana caminha na direção da apostasia e em direção ao caos antes da volta de Cristo. Em seguida, o autor comenta sobre o pré-milenismo, que ensina que Jesus retornará antes do milênio para estabelecer um reino de paz na terra por 1000 anos. Mas essa visão também é pessimista porque ela prevê um período de grande tribulação e apostasia antes desse reinado milenar. Depois, o autor comenta sobre o dispensacionalismo, mostrando que essa visão é a mais recente dentro do pré-milenismo. O dispensacionalismo divide a história em 7 dispensações diferentes, cada uma tendo as suas próprias características e propósitos. Assim como as outras anteriores, essa visão também é pessimista, porque ela também ensina que haverá um período de grande tribulação na Terra, mas enfatizando o arrebatamento secreto da igreja, o que significa que os crentes não vão passar por esse período. Por fim, o autor deixa por último a visão que será defendida ao longo do livro, que é o pós-milenismo. Essa é a única visão escatológica otimista, porque acredita que o reino de Deus, que já é uma realidade presente, vai crescer progressivamente ao longo da história, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Esse crescimento positivo sobre o mundo vai resultar em justiça, paz e prosperidade que vão prevalecer na Terra antes da segunda vinda de Cristo. No final da introdução, pessoal, o autor menciona que esse otimismo foi ensinado por figuras importantes da igreja primitiva, como Eusébio de Cesareia, Atanásio e Agostinho de Hipona. Além disso, o pós-milenismo também teve influência durante os séculos XVIII e XIX, mas ele acabou perdendo um pouco de influência no início do século XX. No entanto, nas décadas de 1950 e 60, o pós-milenismo ganhou força novamente, e ele é bem representado no debate escatológico atual. No capítulo 1, chamado Moisés e a Esperança Pós-Milenarista, o autor aborda os escritos de Moisés, de maneira particular os livros de Gênesis e Êxodo, porque esses livros estabelecem as
bases teológicas para a esperança pós-milenista. Ele começa examinando a narrativa da criação de Adão e depois a aliança de Deus com Abraão. A criação de Adão é fundamental para a esperança pós-milenista. Isso porque Deus criou o homem à sua imagem e conferiu a ele autoridade e domínio sobre toda a criação. Isso significa que o propósito da criação era que o homem dominasse o mundo para a glória de Deus. A imagem de Deus no homem envolve a capacidade humana de exercer domínio sobre todas as coisas criadas por Deus. Em relação à queda, o autor diz que apesar de Adão ter caído em pecado, a esperança pós-milenista permanece de pé, porque depois da queda, Deus providenciou imediatamente a redenção do homem. Nós conhecemos o proto-evangelho em Gênesis 3,15, a primeira promessa de redenção na Bíblia, que garante a vitória de Jesus sobre Satanás. Todos esses acontecimentos, pessoal, foram históricos. Por isso, o autor diz que uma vez que a queda e a redenção foram eventos que aconteceram na história, a vitória de Cristo sobre Satanás também deve ser histórica, ou seja, ela deve acontecer dentro da história humana também. Na sequência, o autor discute a aliança de Deus com Abraão, mostrando que essa aliança prometia que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Ele argumenta que os cristãos se tornam herdeiros dessa promessa e que a disseminação do evangelho é parte fundamental dessa bênção para todas as nações. Isso, portanto, condiz perfeitamente com a perspectiva otimista do pós-milenismo. Dessa forma, ele termina o capítulo 1 destacando que Moisés estabelece os fundamentos teológicos da esperança pós-milenista. A salvação vai se espalhar por todo o mundo ao longo da história, refletindo assim a intenção de Deus de redimir todas as nações. Antes de continuar com o resumo, pessoal, eu tenho duas novidades para você. Eu escrevi 2 e-books de escatologia para facilitar o entendimento das pessoas a respeito das profecias bíblicas. O primeiro e-book é o Escatologia Descomplicada, onde eu apresento as principais visões da escatologia, falo das ferramentas de interpretação profética, menciono alguns erros que são comuns na escatologia, abordo alguns temas como arrebatamento, ressurreição e juízo final e vários outros pontos. O segundo e-book, que foi lançado recentemente, se chama A Escatologia é realmente importante? A importância da escatologia na vida cristã. Nesse livro, eu mostro que nós devemos repensar o conceito bíblico sobre a grande tribulação, porque essa profecia que muitos esperam chegar, na verdade já se cumpriu. Além disso, nesse e-book eu também mostro que as nossas crenças a respeito do futuro vão influenciar as escolhas que fazemos no presente. Os 2 e-books estão disponíveis na plataforma da Hotmart para você ler em PDF e também na Amazon para você ler no formato Kindle. E a boa notícia é que se você for assinante do Kindle ilimitado da Amazon, você pode ler os 2 e-books gratuitamente. Então, eu vou deixar o link dos livros na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. No capítulo 2, chamado Os Profetas e a Esperança Pós-Milenarista, o autor fala da relação que existe entre as profecias do Antigo Testamento e a perspectiva otimista do pós-milenismo. Ele mostra que os salmos messiânicos estimulam o otimismo pós-milenista. Isso porque os salmos contêm as promessas relacionadas ao Messias e à disseminação do Evangelho entre as nações. Os salmos seguem na mesma direção otimista que começou no proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e na aliança com Abraão. Em seguida, o autor menciona alguns salmos messiânicos, como o Salmo 22, que prevê que todas as nações da terra se converterão ao Senhor. Ele também cita o Salmo 66, que reflete essa mesma esperança de que Deus será adorado universalmente. Além disso, existem outros salmos que prometem que as nações virão e se prostrarão diante do Senhor. O autor também menciona que o Salmo 110 é o mais importante do Antigo Testamento, porque ele afirma que Cristo se assentará à direita de Deus até que todos os seus inimigos sejam derrotados. Não é à toa, pessoal, que o Salmo 110 é o mais citado no Novo Testamento. O autor afirma que a vitória de Jesus vai acontecer durante a história presente, enquanto ele reina a partir do céu, e não apenas depois da sua segunda vinda à Terra.
Além disso, o Salmo 72 também é citado pelo autor como outro exemplo da visão otimista do governo messiânico antes da consumação final. Depois disso, o autor aborda as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Ele cita exemplos de profecias messiânicas presentes no livro de Isaías, Jeremias, Miqueias, Zacarias e outros livros proféticos. Por exemplo, ele menciona a importância das profecias de Isaías capítulo 2, que descrevem um período em que todas as nações correrão para o monte do templo do Senhor, buscando a lei e a justiça de Deus. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse quadro profético representa a influência redentora e graciosa do Evangelho no mundo, assim como a transformação sociopolítica que vai resultar dessa paz entre as nações. No capítulo 3, chamado Jesus e a Esperança Pós-Milenarista, o autor discute o papel de Jesus como o cumprimento da esperança do Antigo Testamento em relação ao Messias. Ele mostra que Jesus se apresenta como o rei que veio estabelecer o seu reino com a expectativa de governar universalmente. Os autores dos evangelhos também retratam Jesus como rei. Por exemplo, quando o anjo Gabriel anuncia que Maria está grávida, ele diz para ela que Deus dará a Jesus o trono de Davi e promete que o reino dele será eterno. Dessa forma, quando Jesus começa o seu ministério, ele diz que o reino do céu chegou. Essa declaração aponta para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a chegada do Messias. Jesus não espera por um futuro distante para estabelecer o seu reino, mas ele afirma que o tempo determinado por Deus se completou. O autor também mostra que o reino de Jesus não é apenas espiritual, mas também abrange todas as áreas da vida humana e do mundo. As parábolas do semeador, da semente de mostarda e do fermento revelam que o reino de Cristo se expande gradualmente. Mas além disso, pessoal, a grande comissão dada por Jesus depois da ressurreição enfatiza ainda mais o senhorio dele na missão de conquistar o mundo. Jesus manda os discípulos fazerem outros discípulos de todas as nações. A tarefa de discipular as nações é um chamado para expandir o reino de Deus na terra. No capítulo 4, chamado Paulo e a Esperança Pós-Milenarista, o autor mostra que Paulo acreditava na vitória do Evangelho na história. Paulo acreditava que Jesus é o Senhor e o fundador da nova aliança. Isso significa que a mensagem de Jesus sobre a vitória do Evangelho deveria ser levada adiante pelos apóstolos e pelos autores do Novo Testamento. Em seguida, o autor se concentra na conversão de Paulo, que antes de Cristo era um perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Jesus e foi transformado em ministro do Evangelho. Paulo abraçou a missão de levar o nome de Jesus aos gentios, dando testemunho da mensagem do reino de Deus. Ele via o reino como uma realidade espiritual e não política, e acreditava que os crentes já estavam inseridos nesse reino. Em seguida, o autor destaca duas passagens paulinas, Romanos 11 e 1 Coríntios 15. Em Romanos 11, Paulo lida com a questão dos judeus étnicos na nova aliança, e ele argumenta que a rejeição deles não é definitiva, porque Deus tem um plano para salvar todo Israel. Essa passagem bíblica sugere conversões em massa, incluindo a conversão de Israel. E em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição e o reinado de Cristo. Ele afirma que Jesus reinará até que todos os inimigos sejam derrotados, incluindo a morte. Isso quer dizer que o reinado de Cristo na história será progressivo até a consumação final. E assim, o autor termina o capítulo 4 dizendo que, de acordo com a perspectiva histórica apresentada no Novo Testamento, Paulo era um pós-milenista.
Ele era otimista quanto ao futuro do cristianismo e à expansão do reino de Deus na Terra. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do resumo do livro. No próximo vídeo, nós vamos resumir mais uma porção desse material. Então, não perca a parte 2 do pós-milenarismo para leigos. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.